livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 126. Esse é um texto bem conhecido nosso. É um texto que sempre traz coisas fortes de Deus ao nosso coração, né? E muitos de nós temos o costume de decorar versículos e textos, e nós às vezes até temos de cor este salmo como outros também. E antes da leitura eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante que ocorre comigo em relação a esse salmo. Eu já disse para vocês que eu acredito que existe, né, aquele indivíduo que se chama ai meu Deus e aquele indivíduo que se chama graças a Deus. Eu já falei isso para vocês, né? O indivíduo ai meu Deus e o indivíduo graças a Deus. O ai meu Deus é aquele sujeito que quando está se aproximando você fala ai meu Deus, né? Existe esse indivíduo. E existe aquele que é o graças a Deus, né? A hora que ele aparece você fala ufa, graças a Deus chegou, né? Mas existe não só o indivíduo ai meu Deus e graças a Deus, mas existe o momento, graças a Deus, e o momento ai meu Deus. Então, do que eu estou falando? Todos nós vivemos esses momentos, às vezes separado e às vezes misturado. Por exemplo, vamos começar sempre com graças a Deus. A pessoa quer ter um filho, é o sonho, ora, tal, já casou, quer ter um filho, e aí, o que acontece? Fica grávida, e tem um filho, e de repente vem até gêmeos, né? Para a alegria ser dupla. Aí você fala o quê? Graças a Deus. Puxa, mas que coisa maravilhosa. Aí é festinha, é fralda, é coisa daqui e dali, roupinha e sapatinho. Graças a Deus. Só que depois, junto tem o ai meu Deus, né? Cólica, não dorme de noite, dependendo da criança, né? Febre, às vezes tem algum probleminha de alergia, vacinação, faz parte da vida. A outra pessoa não, a outra pessoa quer passar na faculdade, estuda, quer passar, vai procurar o nome na lista, não passou. Segunda vez, não passou. Terceira vez, passou. Graças a Deus. Puxa, que maravilha, que bênção, não é assim? Mas depois, ai meu Deus, é trabalho, é TCC, é resenha, é pedido do professor daqui e dali, é pagar a mensalidade. É assim, a vida é assim. Outro indivíduo queria casar, estava preocupado de ficar para a titia ou para titio, desesperado, já citando o versículo bíblico, né? Todo que vier a mim de modo nenhum lançarei fora. E aí Deus abençoou, casou. Graças a Deus, coisa maravilhosa, cerimônia de casamento, igreja, e todo aquele aparato de casamento que hoje tem, né? Você leva quase um ano só para conseguir fazer aquele negócio funcionar, tal, e festa e tudo, graças a Deus. E depois, ai meu Deus, as contas para pagar, né? No casamento as diferenças aparecem e crescem, né? Os defeitos aparecem, as crises aparecem, faz parte da vida isso. E você queria ser empresário, queria abrir um negócio, Senhor, abre uma porta aí que nós estamos precisando, sabe, fazer uma coisa nova, diferente. De repente abriu a porta, conseguiu, abriu um negócio, montou uma sociedade, empreendeu o seu dinheiro, foi para cima, a coisa melhorou, aí graças a Deus, aleluia, e tem que ser mesmo, graças a Deus. Só que depois vem o quê? Ai meu Deus, faz parte, é cliente, é fornecedor, é as vendas que caíram, ou a concorrência, faz parte da vida. Então a vida do cristão, assim como de qualquer outra pessoa, nós estamos falando dos discípulos de Jesus, tem graças a Deus e tem ai meu Deus, é assim mesmo. E quando você lê esse salmo, esse é o salmo que eu acho que resume isso de uma maneira especial para nós. Esse é o salmo do graças a Deus e ai meu Deus, você nunca mais vai esquecer.
Às vezes as pessoas compartilham coisa comigo, eu falo, olha aí o ai meu Deus e o graças a Deus acontecendo. Olha o Salmo 126 se cumprindo na vida dos irmãos. Então vamos ler e você observa. Aconteceu na vida de Israel. O primeiro momento é o graças a Deus. E depois teve o ai meu Deus. Então o Salmo diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações, se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí eles reconheciam, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que momento é esse, irmãos? Graças a Deus, graças a Deus. Só que não para aí, tem a segunda parte. Observa agora, a partir dali, verso 4, o texto diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo ilustra claramente esses dois momentos que acontecem na nossa vida. O graças a Deus e o ai meu Deus. Israel viveu o momento graças a Deus. É o momento das bênçãos recebidas, do sofrimento superado, da promessa cumprida na nossa vida. O salmo começa dizendo, nesse primeiro momento que eu separei aqui, que era um momento de graças a Deus. O texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, quando Deus cumpriu a sua palavra, quando Deus permitiu que aquilo que Ele tinha prometido em Isaías capítulo 29, do verso 10 ao 14, e principalmente o verso 11, que a gente gosta de citar de cor, que diz, né, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz, de esperança, não de mal, de dar um futuro para vocês. E se vocês estiverem espalhados por várias nações, eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. Para quem Deus estava falando isso? Para o povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, e que ouviram o profeta Jeremias dizer, depois que passar 70 anos, vocês vão voltar para cá. Então esta palavra se cumpriu, está aqui no Salmo 126. Eles viram superado o sofrimento descrito no Salmo 137. O Salmo 137 fala que às margens dos rios da Babilônia eles penduravam suas harpas, os seus instrumentos e choravam, porque estavam indo para o cativeiro, estavam indo ser escravo do inimigo. Então esse primeiro momento é graças a Deus mesmo, porque o sofrimento foi superado, porque a promessa de Deus se cumpriu, porque aquilo que Deus falou se concretizou, se tornou real, se tornou palpável para eles. Então o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando se cumpriu a palavra de Jeremias 29, nós ficamos como quem sonha, não estava nem acreditando, vendo aquilo acontecendo, aqueles grupos, 3 grupos, né, de cativos voltando. Um voltou com Zorobabel, Esdras 1-6, o outro voltou com o Esdras 7-10, o outro voltou com Neemias, o povo voltando para Jerusalém. Nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e aí, olha só que coisa linda, diz assim, então as outras nações, os vizinhos, começaram a ver aquilo e falaram, olha, Deus faz grandes coisas por esse povo, olha as coisas que Deus está fazendo por Israel. E aí eles têm que reconhecer, sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Os vizinhos reconhecem e nós temos que dizer, Deus fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Então esse é o momento, graças a Deus, na vida de Israel e na nossa vida. E talvez você entrou aqui hoje para cultuar o Senhor, e quem sabe o seu momento último tem sido um momento graças a Deus. Aleluia. Tem muita gente que está vivendo esse momento, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus prepara para nós momentos assim,
Talvez você se identifique com esse momento hoje. Então, o que é que se espera de alguém que está vivendo o momento graças a Deus? É a oportunidade de expressar alegria, é a oportunidade de expressar louvor, é a oportunidade de expressar testemunho, é a oportunidade de expressar gratidão ao Senhor. Amém? Se você se identifica com esse momento, e você diz, esse é o meu momento, pastor, eu estou vivendo um momento graças a Deus. Estou bem em família, estou bem no casamento, estou bem no meu trabalho, estou com um vigor espiritual como eu não tinha antes, estou alegre. Então é o momento de expressar alegria, viu? É o momento de expressar como eles, rir, agradecer, louvar e testemunhar. Você percebe pelo que eu li aqui, que a boca deles se encheu de riso e a boca deles de júbilo, alegria pelas coisas que Deus faz. Se Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida, expressa alegria, né? Como você se alegrava pelas coisas que não eram de Deus, quando você não era do Senhor, como você se enchia, né, de entusiasmo, né, quando o seu time ganha, quando o seu partido político parece que acertou, você fica todo cheio de euforia. E por que quando você é confrontado com essa verdade inegável de que Deus abençoou você, de que Deus cumpriu a palavra, de que Deus cumpriu sua promessa, que você está vivendo um momento, graças a Deus, você quer ficar com a cara fechada, você chega no culto, não quer levantar para louvar o Senhor, não quer participar da adoração comunitária? Não, você precisa expressar essa alegria, precisa expressar gratidão a Deus por esse momento que Deus está permitindo que você viva. E mais, olha que coisa impressionante, isso se torna testemunho. As nações em volta olhavam e viam que o que Deus estava fazendo por Israel. Sabe que tem pessoas que olham para a nossa vida, talvez ela não diga para você, talvez ela não diz para você, mas ela olha e fala, mas como é que pode uma vida desse jeito? Olha como é que Deus abençoou essa vida. Olha, passou a pandemia inteira, não ficou doente. Olha que coisa, ninguém morreu na família dele, não perdeu o emprego, está tendo sustento, pão de cada dia. E teve uma situação, Deus abriu porta. Como é que pode? Deus está abençoando essa pessoa. Então, que Deus permita que as pessoas reconheçam e vejam a bênção de Deus na nossa vida, e que Ele não permita que eu não reconheça, que Ele não permita que eu fique tão insensível que não perceba o que Deus está fazendo por mim. Como Ele me abençoa, como Ele abre portas, como Ele me sustenta, como Ele dá livramento, como Ele me edifica pela Sua palavra, pela ação do Seu Espírito Santo. Coisas tremendas que Deus faz. Então, vai ser oportunidade de testemunho para aqueles que não conhecem a Deus. Ver como Deus abençoa a nossa vida. Não porque nós merecemos, mas por causa da Sua graça e misericórdia. E vai ser oportunidade para nós expressarmos a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor. Então você sabe que este Salmo 126 faz parte de uma coletânea de salmos, chamado Cânticos de Romagem, né? Ou o Cântico das Peregrinações. E eles começam no Salmo 120 e vão até o Salmo 134, uma coletânea. E estes salmos, do 120 ao 134, que inclui esse 126, eram as canções que os israelitas cantavam nas peregrinações quando iam para as festas em Israel, quando iam para as festas em Jerusalém, melhor dizendo, nas 3 principais festas, da Páscoa, Pentecostes e dos tabernáculos ali, né, das colheitas. Então olha que coisa impressionante, eles iam e quando eles saíam de várias regiões de Israel, norte, sul, leste, para ir para adorar no templo, eles iam cantando essas canções. Ou dizem os estudiosos que eles cantavam quando chegavam para a adoração no templo. Por isso em alguns lugares você vai ouvir cântico dos degraus, porque enquanto eles entravam, tendo acesso ao lugar de adoração, alguns desses cânticos eram entoados no culto a Deus naquele momento. Então perceba, irmãos, que coisa extraordinária. Deus permite aos seus filhos, ao seu povo, assim como Israel no passado, superar sofrimentos, superar tribulações, crises, como o Salmo 137, de choro, de tristeza, de vergonha, de dor. Permite ao seu povo ver, experimentar o cumprimento da sua palavra nas suas vidas, com livramento, com provisão, com graça, com socorro, com conversão de parentes, né? Com provisão material, financeira. Deus permite. E essa é uma oportunidade especial para a gente manifestar alegria,
lembrar aquilo que diz a palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Como diz Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Para a gente poder expressar o nosso louvor a Deus, abrir a nossa boca e glorificar a Deus com cânticos, com hinos, com salmos. Para a gente poder dar testemunho da bondade de Deus na nossa vida para outras pessoas. E para a gente poder agradecer como Deus é grande, como Deus é bom na nossa vida. Então, se você está passando e você identifica que o seu momento é graças a Deus, Deus abriu uma oportunidade para você manifestar alegria, louvor, gratidão e testemunho. Não perde a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas também tem gente aqui que vai se identificar e falar: pastor, o meu momento não é graças a Deus. Infelizmente, o meu momento é ai meu Deus. O meu momento é ai meu Deus, pastor. Está certo, faz parte da vida. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui o 4 até o 6 é o momento ai meu Deus. Eles tiveram a alegria de voltar do cativeiro, de voltar para a terra santa, de voltar para o lugar da adoração. Mas quando eles chegaram lá, o que eles encontraram foi ai meu Deus. Se você lê Neemias, apenas Neemias, não precisa ler mais nada, você sabe que Neemias capítulo 1 dá um relato rápido e breve sobre isso. Que quando Neemias recebe uma comitiva vinda de Jerusalém, daqueles que não foram levados para o exílio, mas ficaram lá, foram deixados lá, e ele perguntou: como é que está Jerusalém? Como é que está o povo? Ele disse: está em grande humilhação e miséria. Os muros estão derrubados e as portas foram queimadas a fogo. Quando eles chegaram, encontraram um cenário desafiador, com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas coisas para serem reconstruídas. E eles encontraram, deram de cara com o momento ai meu Deus. Eu estava indo para Guaranésia ontem, participar da reunião de pastores, e olhando como que daqui de Muzambinho até Guaxupé, como que está queimado, né, as margens da pista. Que tristeza, que tristeza. Você vê assim uma vasta área toda queimada, tudo queimado. E às vezes fica pensando na tristeza, né, do dono daquele lugar, dos animais que precisam daquele lugar como sustento. Que tristeza. Eu fiquei olhando para aquilo e falando: gente, que coisa mais triste. Num calor, numa seca dessa, sem umidade, alguém acidentalmente ou intencionalmente bota fogo naquilo ali, que traz um transtorno tremendo em todos os sentidos. E que essa semana mesmo, 2 vezes eu só consegui, eu tive que fazer inalação 2 vezes para conseguir dormir, que eu não conseguia, né, por problemas respiratórios e por crise de tosse assim, ininterrupta e crônica. E eu fiquei olhando para aquele cenário, lembrando, o povo de Israel chegou em Jerusalém e olhou o que eles encontraram. Não foi o templo levantado, bonito, tudo estabelecido. Templo derrubado, muros derrubados, tudo queimado. E o povo passando humilhação e miséria. Então o que eles fizeram? O verso 4, o que fizeram quando chegaram lá? Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueve, Senhor. Restaura a nossa sorte. Porque agora nós demos de cara com ai meu Deus. Restaura a nossa sorte, Senhor. E eles sabiam daquele cenário do Negueve, que vinham as chuvas da estação própria, e às vezes o degelo do irmão descia para aquela região do Negueve, onde era deserto, onde não tinha nenhuma possibilidade de nascer nada, árido, seco, sem vida, mas descia aquele degelo, aquela chuva própria da estação, e de repente começava a vir aquela água, e quando via aquele lugar, ficava irrigado, e você passava depois, já tinha plantinha nascendo para tudo que é lado, para tudo que é lado. Então eles tinham essa cena, essa imagem na cabeça, e falaram: Senhor, restaura a nossa sorte, assim como o Senhor enche as torrentes do Neguebe. Restaura a nossa sorte, nos abençoa, Senhor, nos dá condição de lidar com esse cenário de destruição, de humilhação, de miséria, né? Com esse cenário tão horrível que nós encontramos aqui. E aí o texto segue falando: quem sai andando e chorando, enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo seus feixes, né? Fala de choro e fala de semear. Aí você fala: pastor, eu estou nesse momento aí, esse é o meu momento, é o ai meu Deus.
que eu faço? Como é que eu respondo a esse momento? É com oração e trabalho. Essas duas coisas. Quem está no momento, ai meu Deus, tem duas opções, duas orientações da palavra. É oração e trabalho. É trabalho e oração. A primeira coisa que eles fizeram, eles oraram. Eles clamaram a Deus, dizendo a Deus: Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura, põe a tua mão, intervém, Senhor, pela tua graça, pela ação do teu Espírito Santo. Por que a gente ora? Porque orar é reconhecer a nossa insuficiência, é reconhecer a nossa impotência, é reconhecer a nossa dependência de Deus. Por que a gente ora? Porque nós sabemos que não somos autossuficientes, mas o nosso Deus é todo suficiente. Por que a gente ora? Porque a gente reconhece a nossa impotência. A gente se depara com realidades, com situações, com cenários que a gente vê a nossa impotência completa e total. Você sabe que já fazem mais de 3 meses que meu sogro teve um AVC e que agora ele mora com a gente. E por conta dessa mudança acontecida na vida dele, a nossa vida mudou completamente. Nós mudamos até de residência, né? Estou agora morando na residência da irmã Neuza. Diga por sinal, uma residência muito aconchegante. E mudou tudo. E ele tem vivido várias coisas difíceis na saúde dele. E uma das coisas que a gente vive quando chega a velhice, dependendo da sua saúde, dependendo daquilo que acomete você, você vai vivenciar no grau mais intenso a impotência. A impotência. Você veja que ironia da vida. A gente pensa que controla as coisas. A gente pensa que controla isso, que controla aquilo. Você não vai chegar um dia que você não vai controlar nem o número 1 e nem o número 2. Você não vai ter controle nenhum. O grau da impotência será total sobre você, sobre mim. Essa é a nossa realidade. Por que nós oramos? Por causa disso, porque nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa impotência e a nossa dependência de Deus. Senhor, é o Senhor que pode fazer vir chuva, é o Senhor que pode fazer inundar o Negueb, é o Senhor que pode fazer brotar onde não tinha possibilidade de ter vida. Eu estava dando uma passadinha hoje à tarde no nosso presbítero Arildo, e ele me mostrando algumas plantas que estavam bem à mangueira dele, que ele estava tendo um carinho, um luxo com aquelas mangueiras, jogando água lá na mangueira, porque ele queria que desse fruto, né? Ele estava na expectativa de que fosse dar fruto a mangueira. A geada veio e queimou de baixo em cima a mangueira. Está lá para você, quem quiser ver, queimado de baixo em cima. Aí ele me mostrou uma outra árvore e falou: olha só que o senhor vê que interessante. Deu a chuvinha, essa árvore estava sem folha, estava seca. Ela já está toda cheia de folha, toda cheia de vida. E os matinhos no quintal começando a brotar por causa da chuva. Quem é que manda a chuva? Quem é que permite que aquilo germine, que aquilo frutifique, que aquilo seja fértil? É o Senhor. Então por isso nós oramos, Mas nós não só oramos, nós trabalhamos também. Nós oramos e trabalhamos. E aí o texto continua dizendo que eles clamaram a Deus. E a palavra seguinte é: quem sai andando e chorando. Verso 5: os que com lágrimas semeiam. Tem que semear. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo seus feixes. Ou seja, a gente ora e a gente trabalha. Porque tem gente que quer orar e não quer trabalhar. E tem gente que quer trabalhar e não quer orar. Mas não é assim que o povo de Deus caminha. O povo de Deus sabe que precisa orar. Mesmo que você seja inteligente, mesmo que você tenha recurso, mesmo que as portas estejam abertas, você precisa orar. Porque você não é autossuficiente, você não é onipotente, você é dependente de Deus, então você precisa orar. Porque Deus sabe de coisas que você não sabe, certo? Mas você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, porque Deus abençoa o nosso trabalho, Deus abençoa a semeadura que nós fazemos. E quanto a gente semeia chorando, parece que as lágrimas caem como conta-gotas que vão regando a semente que nós estamos lançando no solo, e Deus abençoa.
Aquele trabalho que é com suor, que é com choro, que é com lágrimas, mas que vai dar resultado, vai ter colheita, vai ter fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus, para a bênção na nossa vida. Amém? Então, meu irmão, você fala: ai, pastor, eu estou vivendo o momento, ai meu Deus, então é hora de orar, mas é hora de trabalhar. Chora enquanto semeia e depois celebra enquanto colhe, porque o choro vai virar colheita, né? A semeadura vai virar colheita, melhor dizendo, e o choro vai virar alegria para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Quanta coisa você chorou, né? Semeou chorando, e hoje já é motivo de alegria, gratidão e louvor a Deus. Então você que está aqui falar: o meu momento é ai meu Deus. Então a palavra do Senhor para você é: ora e trabalha, trabalha e ora, e vença a tentação de só querer trabalhar e não querer orar, e vença a tentação de só querer orar e não querer trabalhar. As duas coisas têm que andar juntas, uma com a outra, e você vai ter oportunidade de ver essa palavra se cumprindo na tua vida. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Quem sai andando, não fica parado, andando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, este é o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. E você sabe, tem gente que está vivendo um momento, talvez tem gente aqui que é o momento graças a Deus, tem gente que é o momento ai meu Deus, e tem gente que está misturado as duas coisas, porque tem época que mistura tudo, né? Mistura o graças a Deus e o ai meu Deus, é aquela confusão, tudo junto e misturado. Então, nós queremos orar, pedir ao Senhor: Senhor, abençoa para a gente discernir o momento que nós estamos vivendo, para a gente discernir, e para a gente dar a resposta adequada em cada momento. Porque a hora que for graças a Deus, expresse a graças a Deus como tem que ser. E a hora que for ai meu Deus, que você dê a resposta adequada, porque você tem a orientação da palavra de Deus para você, e você tem a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, e nós vamos ter a oportunidade de viver o Salmo 126. Você já leu o Salmo 126, você talvez já decorou o Salmo 26, você já falou sobre o Salmo 126, mas você vai viver o Salmo 126. Nós vamos orar agora. Vou pedir para os meninos do louvor já virem aqui para frente, por favor. Nós vamos orar. Eu vou convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos encerrar esse tempo de culto. E a pergunta que eu quero deixar para o seu coração é: qual que é o momento que você está vivendo? Qual que é o momento que você está vivendo hoje? Então você sabe, se for o primeiro, qual é a atitude que Deus deseja que você tenha. Se for o segundo também, você sabe o que Deus está apontando para você. E se for os dois misturados, peço para Deus me ajude a discernir, para não embolar o meio de campo. Porque o meu desejo é glorificar o nome do Senhor e viver as tuas bênçãos para a minha vida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse salmo que fez tanta diferença na vida de Israel, fez parte das canções da vida do teu povo, da adoração, do louvor, do momento de oração do teu povo, e que é a palavra do Senhor para nós hoje. Obrigado. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, e que se identificaram com um desses momentos do salmo. Que o Senhor fale de uma forma especial o coração dos teus filhos a respeito daquilo que eles devem assumir como atitude, como postura, como resposta, ó Deus, diante desse momento que cada um está vivendo, em nome de Jesus. Que os teus filhos não se entreguem, em nome de Jesus, à murmuração, à ingratidão, que eles não se entreguem, ó Pai, a um sentimento, ó Pai, de incredulidade, que eles não se entreguem, ó Pai, a um sentimento a uma atitude de omissão ou de comodismo, em nome de Jesus. Mas que o Senhor os abençoe, para que eles possam dar uma resposta adequada à realidade que eles estão vivendo, em nome de Jesus. Nós nos unimos com aqueles que estão vivendo um momento de bênçãos recebidas,
e agradecemos. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelas bênçãos recebidas na vida desse irmão, dessa irmã e dessa família. Nós nos unimos com eles para agradecer e te louvar em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Mas também nos unimos com aqueles que estão vivendo grandes desafios agora. E que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, ó Pai, abra caminhos, que o Senhor coloque pessoas, que o Senhor, ó Pai, entre com providência do alto, no poder do Espírito Santo, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, e porque somos dependentes da Tua graça, nós te pedimos, seja, ó Deus, gracioso para conosco, e nos abençoe, Pai. Faça resplandecer sobre nós a luz bendita do Teu rosto, Pai, e nos dê a Tua paz. E que o amor eterno do Deus bendito, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, o poder, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, de todos os meus irmãos espalhados em Muzambinho e em todos os lugares da terra, desde agora e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, sua família, uma ótima semana em nome de Jesus. Vá na paz.